E aí, galera, maravilha da natureza! Espero que sim, espero que você esteja aí confortável, tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula de termodinâmica. E hoje, como prometido na aula passada, vamos dar um enfoque mais físico nas transformações gasosas. Então a gente viu aquelas transformações, né, que os gases podem sofrer, aquelas especiais, isotérmica, isobárica, isovolumétrica, a isonada, ou seja, que pode variar todas as variáveis. Vimos o PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, e vimos a lei geral dos gases, que relaciona o estado inicial com o estado final. Essa aula que nós vamos fazer agora é sobre a energia interna de um gás ideal. O que seria a energia interna de um gás ideal? Bom, vamos lá. Vamos começar falando com a energia externa. Existem energias que o gás troca com o meio externo. Uma delas, por exemplo, é em forma de calor. A energia na forma de calor. O gás pode ganhar, perder calor com o meio externo. Outra energia é a energia mecânica, que é quando tem movimento do gás, quando ele expande ou comprime. A gente vai ver como determinar essa energia mecânica na próxima aula, logo em seguida. E existe aquela energia que está armazenada no gás, tá? Nas moléculas do gás. É essa que nós vamos estudar hoje. Muito bem. Como que poderiam estar essas energias que se relacionam com a energia interna do gás? Primeiro, a molécula poderia ter uma energia cinética de rotação, tá? No entanto, como nós vimos lá nos gases ideais, o tamanho da molécula é insignificante, é nulo. Então a gente despreza a energia cinética de rotação. Existiriam energias devido às ligações químicas e devido às forças de coesão, que seria tipo a energia que nós teríamos que gastar para desprender uma molécula da outra. Como nós vimos no gás ideal, essas forças de coesão são nulas. Então a gente também não tem essa parcela da energia. Portanto, só vai sobrar a energia cinética de translação das moléculas. Certo, galera? Que as moléculas estão num movimento muito psicodélico, para lá e para cá, blá, 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 blá. Então, se nós estatisticamente somarmos a energia cinética de todas essas moléculas, nós teríamos a energia interna do gás. Maravilha? Muito bem. Quando a gente fala da energia interna de um gás monoatômico, essa soma da energia cinética das moléculas nos dá essa equação aqui, ó, onde o U é a energia interna, N é o número de mols, a quantidade de gás, o R é aquele R, 8,3 Joule por mol vezes Kelvin, e a temperatura sempre em Kelvin. Então observe que, quanto maior a temperatura, maior a energia interna do gás. Porque a energia interna está associada à agitação térmica. E a temperatura é justamente a grandeza que mede o nível de agitação das moléculas. Certo? Então, depende diretamente da temperatura. E claro que depende do número de mols. Por quê? Se você tem mais moléculas, óbvio que a soma das energias vai dar um número maior. Belezeira? Então, a energia interna de um gás monoatômico, os gases nobres, hélio, argônio, criptônio, xenônio, é dada por essa relaçãozinha aqui. Em problemas, quando se fala do gás ideal, a gente parte do princípio que é monatômico. Agora, se for diatômico, O2, N2, H2, que são os gases, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, aí nós teríamos essa equação aqui, ó, 5 meios de nRT. Belezeira? E se for mais do que diatômico, Ganso, vai ser dada a relação da energia interna. Mas sempre ela vai depender da temperatura e da quantidade do gás. Belezeira? Então isso daqui é muito importante. A energia interna é a energia armazenada nas moléculas do gás, que depende da temperatura absoluta e da quantidade de gás do número de mols. Fechou? Quando a gente tem uma transformação onde varia a temperatura, a gente vai ter uma variação da energia interna. Então essa energia interna, ela aumenta quando a temperatura aumenta. Então se nós fizéssemos o ΔU daria positivo. Ela diminui, a energia interna diminui quando o gás esfria, por isso aqui o ΔU negativo. Delta é sempre o final menos inicial. E quando a transformação é isotérmica, quando não tem variação da temperatura, nós não temos variação da energia interna.
Lembrando que a energia interna não importa qual transformação que está acontecendo. Se ela variou, ela depende da temperatura inicial e da temperatura final. Se a temperatura não muda, aí a energia interna não varia. Beleza? Então, essa é a aula sobre energia interna, a energia armazenada no gás. Na próxima aula, a gente vai estudar como medir a energia mecânica que o gás troca com o meio externo. E, posteriormente, como que se relacionam a variação da energia interna com o calor trocado pelo gás com o meio externo e com a energia mecânica trocada pelo meio externo, pelo gás com o meio externo. Fechou? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Deus abençoe a todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu, até a próxima.